Vamos lá, tamo no ar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Eu me chamo Lucas Mota e é um prazer imenso te receber aqui no nosso canal, no nosso podcast. Seja muito bem-vindo e venha pra ficar. Hoje estamos recebendo aqui um cara muito abençoado, um rapaz muito usado por Deus. Ele que é um carioca, que mora em São Paulo e hoje está aqui na Bahia. Sabe de quem eu estou falando? De Bruno Silva. Prazer, meu querido, te receber, irmão, aqui. Viu? E aí, tem muita história hoje para contar aí, Bruno? Rapaz, se perguntar, a gente não vai parar de falar mais. Carioca fala. Carioca fala bastante, fala. Né? É isso que é bom, é isso que a galera quer. E eu quero que você se apresente. Pode ficar à vontade de se apresentar para a galera aí. Quem é o Bruno? De onde o Bruno veio? Eu quero que você conte a sua história, toda a sua ficha corrida, desde lá. Vamos lá? Então, gente, meu nome é Bruno Silva, mais conhecido como o famoso Bruno Silva. Aí tem gente que pergunta, Bruno, de onde você tirou isso? É porque eu gravo vídeo há 5 anos, muito tempo. E na época eu não tinha começado com o gospel, eu fazia um vídeo genérico de humor e o pessoal da escola ficava falando, ó, o famoso lá, o famoso. Aí teve uma hora que eu botei esse nome. Mas falava isso assim na intenção de gastar Não, chacota ou... É porque geralmente quem gravava conteúdo e você tinha uma quantidade de visualização, o pessoal já chamava de famoso. Ah, né? É porque realmente considerava famoso, entendi. Aí eu falei, aonde eu passo na rua, ninguém me chama de Bruno. Vira pra mim e fala, ó, o famoso. Eu falei, vou botar no Instagram. Aí acabou que ficou até hoje, eu não mudei. O famoso Bruno Silva. O famoso Bruno Silva tá aí até hoje. Sim, vai lá. Eu tenho 22 anos, sou carioca. Agora moro em São Paulo há mais ou menos um ano. Fez um ano. Queria morar em São Paulo? Não queria. Mas Deus mandou a vaza de lá, a gente vai. Não tem problema nenhum. Por uma força maior, motivo de força maior. Deus mandou, Bruno, tem uma terra pra você, vai. Falei, tá bom, tô indo. Mas a gente vai chegar aí, mas eu quero que você conte como foi sua infância. Minha infância foi uma infância bem tranquila, porque desde quando eu era pequeno, minha mãe é da igreja, então é um berço evangélico, não a família toda, mas a minha mãe, a minha casa, sempre foi eu e ela, então minha mãe foi minha base, foi construindo com o tempo, até me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então você nasceu já ali em um contexto cristão, sua mãe te levava para a igreja, como é que era isso aí? Minha mãe me levava para a igreja. Com mais detalhes. Minha mãe me levava para a igreja de uma forma bem... Ela usava o livre-arbítrio, né? Ela falava, Bruno, você quer ir para a igreja? Eu falava, não, mãe. Ela, Bruno, você não quer ir para a igreja? Aí armava um tapa aqui. Falei, não, eu vou sim. Ela falou, você quer ir por vontade própria? Eu falei, vontade própria. Vamos para a igreja, eu tô muito afim de ir. Aí eu ia. O livre-arbítrio era esse. Era o livre-arbítrio. Livre, espontânea pressão. Por vontade própria. E foi assim que você começou a ir para a igreja. E como era? Quais lembranças você tem assim de você nessa fase da infância na igreja? Como era para você? Você tem lembranças? Então, eu comecei... Minha mãe começou quando eu era muito novo, 8 anos, então eu não tenho muita coisa disso. Só flashes. Foi uma parte do Rio, que eu morava em Niterói, então a gente ia nas igrejas lá, eu acompanhava ela. Foi nesses 8 anos acompanhando ela que eu decidi lá na frente me converter. Me converti um monte de vezes. Que é assim, né? Quando a gente é pequeno, o pastor, quem quer todo aceitar Jesus? Apelo. A gente vai lá. Todo apelo a gente vai. E a caminhada começou assim. Ela se converteu porque ela tinha se afastado, voltou. Aí aos 8 anos comecei a ingressar com ela e aí começou a nossa caminhada, a nossa batalha e estamos firmes com Jesus até hoje. E você era criança tranquila ou era criança pra frente? Olha, eu sempre fui uma criança tranquila. Não na arte de fazer besteira, zoava. Eu zoava, brincava, caía na rua, se machucava e eu era criança arteira, mas questão de igreja sempre fui tranquilo. Na igreja era tranquilo.
Não era o terror das tias da escolinha, não. Rapaz, eu não lembro. Aí elas vão ter que vir lembrar. Entendi. Mas e aí sua infância, adolescência, foi na igreja? Você não chegou, então, assim, a viver nada no mundão lá fora? Então, eu costumo dizer que eu era da igreja, mas chegou um momento que eu conheci Jesus. Porque muitas das vezes a gente é da igreja, a gente está ali congregando, mas a gente não conhece Jesus de verdade, assim como Jó falou, que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas chegou um momento que ele via o Deus, né? Então, eu passei essa minha infância, até os meus 18 eu falo que eu ia para a igreja, acompanhava, mas não entendia Jesus de verdade, né? Eu acompanhava com minha mãe, mas só que eu sempre fui uma pessoa tranquila, graças a Deus, nunca fui para festa, para resenha, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz, como a gente fala, nunca fiz nenhuma coisa do mundo que a gente fala, né? Mas quando eu cheguei nos meus 18, eu era de uma igreja batista, aí eu resolvi ir para outra. Por quê? Quando eu cheguei na igreja, foi por volta de 2015, eu acho que eu tinha 14, 15 anos. Eu cheguei na igreja e tinha muitos jovens na igreja e eu amei e fiquei lá. Foi quando eu mudei de cidade, a cidade de Rio Bonito. Eu entrei para essa igreja e fiquei lá muito tempo, mas o tempo foi passando e os jovens foi saindo, os jovens foi se desviando. E eu fui, se não o último, eu fui um dos poucos dos jovens que ficou na igreja. Que permaneceu. Antes era muito evento, ia muito adolescente, ia muito jovem. Mas teve alguma motivação para isso? Para me ficar lá? Não, para esse êxodo assim, de jovens saindo. Então, a verdade é que eu acho que é essa mesma questão. Se você não entende o porquê, se você não entende que você está na igreja por causa de Jesus, se você não conhece Ele, você está na igreja apenas por ir, você é um membro, você não faz parte do corpo. Então, quando você vai para a igreja por ir, ou porque a sua mãe manda, e não por um relacionamento com Cristo, chega um momento que você vai conhecer o mundo. E se você não conhece Cristo, o mundo acaba ganhando. O mundo acaba falando mais alto. Como a Bíblia fala, aqueles que fazem amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, eles foram crescendo, a idade foi chegando, a maldade começa a entrar mais, as amizades começam a oferecer coisas diferentes, começa a ver que é melhor não na questão de Cristo não ser melhor, mas se eles não conhecem o melhor de Cristo, né? Se eles não conhecem o melhor de Cristo, qualquer coisa oferecida pelo mundo vai ser boa. Verdade. Então eles acabam saindo. Então foi assim que começou, eles saíram e eu fui um dos últimos. E nessa fase, então, você já tinha alcançado ali, como você diz, o seu relacionamento com Deus, né? Antes disso, você, como você fala, você ia mais porque sua mãe te levava. E é incrível que inúmeros convidados que eu já recebi aqui tem essa história parecida, né? Os que não foram do mundo, que ia para a igreja porque era levado pelos pais, né? E até então não tinham de verdade o seu relacionamento com Deus, não é verdade? Só que a gente entende que um pai ou a mãe pode até orar pela nossa vida, abençoar a nossa vida, levar para a igreja, mas é como você falou. Uma coisa é conhecer Jesus de ouvir falar. Uma coisa é conhecer Jesus através da experiência do outro. Uma coisa é conhecer Jesus através da vida que o outro tem com Jesus. Outra coisa é eu ter a minha vida com Ele, o meu relacionamento com Ele. E foi isso que você entendeu, e por isso que você decidiu permanecer. Foi nessa fase que todo mundo saiu, aí eu comecei a desanimar. Falei, caramba, não tem ninguém indo. Aí só tem o pessoal da adulto e eu tinha 15 anos, então era uma idade que não batia. Aí chegou a fase da pandemia, que foi de 2015 até 2019. Foi quando bateu a pandemia, ficou todo mundo em casa. Tinha uma igreja perto da minha casa, onde muitos jovens, quando começou a aliviar a pandemia, que eles começaram a liberar para sair, eu vi todos os jovens da cidade que não era crente indo naquela igreja. Caramba, eu quero ir lá. Aí acabei visitando. Despertou a curiosidade, né? Aí acabei visitando. E desde o primeiro dia que eu fui lá, eu passei todos os cultos. E minha mãe, caramba, Bruno, você não está faltando culto, sempre está indo no culto. Eu falei, caramba, mãe, lá eu pisei, eu senti algo diferente, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, uma atmosfera diferente.
E foi a partir daquela igreja, a Igreja MAP, onde começou a minha vida com Deus, onde nos primeiros meses Deus falou comigo o meu ministério acerca da palavra. Foi lá onde tudo começou, foi lá onde eu comecei a minha transição dos vídeos apenas de humor para o humor gospel e a palavra. Então foi Antes você já fazia vídeos antes? Fazia vídeo, mas eram sobre... Vídeo de humor. Eu fazia vídeo de humor geral. Não usava xingo, nenhuma palavra torpe, mas fazia um humor de modo geral para qualquer pessoa. Entendo. Mas quando chegou nessa fase, a gente entende que o Espírito Santo vai mudando. Então, se o meu propósito era pregar a palavra, certamente ele ia alinhar o meu conteúdo a isso. Foi quando eu comecei a postar no TikTok os meus vídeos e não postava tanto no Instagram, porque adolescente tem essa cabeça, eu tenho vergonha de falar de Jesus, tenho vergonha às vezes de falar da minha fé. Então, você passou por essa fase? Passei por essa fase. É porque muitas pessoas que eu conhecia não eram da igreja. Então a gente fica com o pé atrás como é que as pessoas vão reagir. Sim. Mas depois de um tempo eu passei a pegar os vídeos do TikTok e postei no Instagram. Porque, lá no TikTok eram pessoas que não te conheciam tão de perto, digamos assim. Já no Instagram tinha pessoas que eu conhecia mais de perto e aí bateu esse receio. De o que é que as pessoas vão pensar. Eu começar agora a falar aqui de conversa de crente, de Jesus e tal. Teve essa vergonha, mas aí depois venceu e começou a... Aí estamos aí, até hoje. Depois foi... Agora são 5 anos. 5 anos de gravando conteúdo para Cristo. Hoje você está com quantos seguidores? Tá. No TikTok eu tenho 280, eu acho, e no Instagram está indo para 260, para 160. Ou seja, antes você usava aquilo, né? Essa ferramenta que estava na sua mão, né? Esse talento que Deus te deu, porque é um talento, você usava para algo sem um propósito. Mas você vê a diferença quando a gente começa, como você disse, a entender o seu chamado, a entender que você tem a sua caminhada com Deus, o seu propósito. Aquilo que antes era usado de uma forma aleatória, né? De uma forma só por entretenimento, passou a ser algo que você passou a usar aquilo para poder levar a mensagem do Evangelho. E não que seja errado, né? Tem pessoas que são cristãs e não têm esse foco gravando conteúdo cristão. Mas tem pessoas que Deus separa para isso. Tem pessoas que Deus separa para alcançar. Igual você falou, eu estou fazendo um personagem, o novo convertido carioca. Esse personagem, eu postei ele sem querer. Eu postei ele no meu Instagram, no meu TikTok. E ele não subiu, bateu 1000 visualizações. Eu falei, o vídeo ficou ruim, ficou sem graça. Aí deixei ele lá. Aí eu fiquei um tempo ocupado, não estava tendo tempo para gravar para o Instagram. Falei, quer saber? Vou começar a pegar vídeos antigos do TikTok que eu não postei no Instagram e vou começar a jogar para lá. Acabou sendo esse um desses vídeos, né? E esse vídeo viralizou lá. Dois garotos que não são da igreja reagiram e isso começou a subir. E o mais legal que eu postei no meu stories é que esse personagem, esse tipo de vídeo que eu estou fazendo do Novo Convertido Carioca, está alcançando pessoas que não são da igreja. Eu entro no perfil de algumas pessoas que comentam, eu vejo que não é da igreja, mas está lá interagindo. Caramba, agora eu entendi o que está dizendo a palavra. Caramba, fui lá ler e realmente é o contexto disso. Faz sentido. Muita gente mandando eu fazer e nem são da igreja, então acabou sendo uma coisa não apenas para entretenimento, mas que está fazendo pessoas ouvir a palavra que talvez ela não viria num vídeo de pregação ou num vídeo... Uma coisa mais séria, mais formal. Mas né? Acaba recebendo o Cristo de uma forma diferente, mesmo sendo entretenimento, mas está falando e levando a palavra a ela e pode, consequentemente, levar ele a querer se interessar mais e se entregar a Cristo. Né? Sim. A semente está sendo plantada. Né? Em uma linguagem que a pessoa entende, em uma linguagem... Qual jovem que não vai entender, né? Um carioca do nada aparece lá no seu feed, como é brota, como é a linguagem carioca. O mais engraçado é esse, porque não é uma coisa inventada, não é uma coisa que eu estou desdenhando da palavra, é uma coisa que realmente acontece. Sim. Se você pegar um cristão novo convertido e ele é carioca,
se ele é de comunidade ou de uma gíria, ele Sim. realmente fala a palavra daquele jeito. Sim. Então, se eu estou reproduzindo algo, igual tem um cantor de rap, esqueci até a pronúncia o nome dele agora, Dexon ou Dexon. Ele cantava trap e falava essas coisas do mundo, sobre droga, mulheres, dinheiro, e ele se converteu. E ele, sendo carioca, ele fala desse jeito. Sim. Então, aí muita gente comenta no meu vídeo, olha ele aí, olha ele novo convertido pregando, e marca ele, eu converso com ele e falo, cara, tá todo mundo comentando você. Ele fala, rapaz, todo mundo tá me mandando no direct falando que sou eu acho muito engraçado, e é uma realidade. Sim, sim, é isso mesmo. A linguagem pode até ser uma linguagem diferente, mas a mensagem que está sendo passada é a mesma. Né? É o que a palavra chama da multiforme graça de Deus. Né? Deus se manifesta de várias formas para alcançar pessoas de todas as línguas, raças, tribos e nações, que é o que diz lá. Né? Que Jesus pagou preço por pessoas de todos os tipos. Né? E você tem sido essa voz que Deus tem levantado para, lá através das redes sociais, alcançar pessoas que talvez, como você disse, não seriam alcançadas através de uma mensagem mais séria, mais formal, alguém lá, que também Deus usa, claro, né? Porém, para alcançar um outro público específico. Já você, através desses vídeos aí, alcançando a galera ali que se identifica com esse linguajar, né? E tem sido bênção. É interessante essa ferramenta, porque acaba que no Instagram tem gente que me segue de várias religiões, tem gente que me segue que não é da igreja, desviado. Então, além dela receber o vídeo de humor, eu mesclo muito o meu conteúdo. Então, eu posto humor, posto vídeo meu de palavra, Sim. posto conteúdo de humor, falo de Cristo. Então, a pessoa acaba vindo pelo humor e ela pode conhecer a Cristo, acaba recebendo uma palavra que ela está precisando. Sim, sim. Então, é uma forma que você alcança pessoas de várias formas, porque Deus fala de várias formas. Tem pessoas que têm preconceito, né, de algumas coisas. Não, você não pode inovar para trazer pessoas, mas se for uma inovação que não distorce a palavra, Sim. que não foge da Bíblia, eu acho que é totalmente positivo. Com certeza, com certeza. E além da rede social, você também é pregador itinerante. Costumo falar que eu de pregar eu não sei não, mas falar de Jesus eu sei. Se for falar para pregar bem, eu já não sei, mas falar de Jesus Agora, eu só falo. para fechar essa das redes sociais, você já recebeu quais comentários assim? Já recebeu algum depoimento, algum comentário de algum vídeo que alguém assistiu e falou, poxa, já teve alguma coisa assim? Rapaz, teve uma pessoa, já teve algumas pessoas que já mandou um vídeo que eu postei, que marcou, um vídeo que mudou, mas uma coisa que mais me marcou foi um relato de um homossexual, me mandou mensagem e ele falou, Bruno, preciso de ajuda, e mandou uma foto. Eu falei, caramba, olha só. Aí abri a foto, era o braço dele todo cortado e o chão cheio de sangue. Nossa. Eu falei, Jesus Cristo, o que eu faço agora? E comecei a conversar com ele ali. Ele falou que estava em depressão, que ele era homossexual e ele queria ser da igreja e não conseguia, estava sendo acusado. E eu tentei conversar com ele ali, conversei com ele, dei conselho, falei e nunca mais tive contato com ele. Até um dia que outra pessoa em rede social mandou mensagem falando, Bruno, lembra de mim? Eu falei, quem? Ele falou, sou eu, aquele cara que te mandou mensagem, eu era homossexual, passei a te acompanhar, vi os vídeos, hoje eu firmei na igreja, estou bem. Então, isso foi um episódio que me marcou muito, porque você vê o braço de uma pessoa ensanguentada te pedindo socorro, mas Deus mostrou que eu aconselhei ali, mas fez a pessoa voltar para testemunhar, né? Sim. E isso eu poder contar, que não que eu fiz ou que meus vídeos salvou ele, mas que de alguma forma Deus usa esses vídeos, direciona esse vídeo para pessoas que podem acabar salvando vidas. Sim. Verdade. Glória a Deus por isso. Que mais vezes isso aconteça. E críticas. Você recebeu muitas críticas? Acabei de receber uma no TikTok. Foi mesmo? Esse vídeo, eu criei um perfil secundário, foi onde
viralizou esse crente carioca novo convertido. Me mandaram que eu sou o anticristo aqui no TikTok. Eu falei, como assim? Eu não sabia que era eu que ia lutar contra Cristo, contra a igreja. Sou eu? Rapaz. Mas já recebi muita crítica, porque de vez em quando... Anticristo? Falaram isso mesmo? Você é o anticristo. Hoje? Eu postei até no WhatsApp. Eu falei, como assim? Eu não tô acreditando que você falou isso. Pegou pesado esse aí, viu? Foi longe. Ou ser o anticristo imundo. Meu Deus do céu. Falei, rapaz, não sabia. Descobriram o anticristo antes da hora. E de onde menos esperava. Da igreja, né? Ai, meu Deus do céu. Mas já aconteceu, porque de vez em quando sou uma pessoa que eu sou muito do humor, mas eu puxo muito para a palavra. Então, às vezes, se é para falar alguma coisa, eu falo. Então, de vez em quando, eu posto um vídeo que a gente chama polêmico, porque mexe com o ego de muita gente, mexe com muita coisa de muita gente. A última que eu postei foi um vídeo de um MC que ele postou uma música nova dele. Nada contra, mas só que eu vi muitos cristãos usando aquela música para fazer trend de foto de antes e depois deles no mundo e na igreja. Falei, gente, vocês viram o contexto da música? E eu, através daquele vídeo, peguei cada corte do clipe, cada corte da música, trazendo as traduções, que ele estava falando de entidades. O cenário era um cenário de uma religião. E eu vi cristãos usando aquilo. Então, eu não fiz o vídeo para criticar a religião alheia, mas para alertar os cristãos que estavam usando. Mas só que caiu na internet... O pessoal cai em cima, falou que eu estava falando mal da religião, que eu estava fazendo intolerância religiosa. Mas o direcionamento foi para os cristãos, deixei claro, mas de vez em quando tem isso. De vez em quando eu meto o dedo na colmeia, ferida, as abelhas vêm, mas não tem problema. Entendo. E como é que você lida com essas críticas, com essas... Eu não vejo problema, porque eu posto esses vídeos, mas não sou uma pessoa polêmica. A intenção não é essa. Quando eu posto, eu não estou atacando ninguém, eu não estou e nem com a intenção de gerar polêmica. A maioria dos vídeos é direcionado para os cristãos. Sim. É para as pessoas que têm a religião do cristianismo, mas as pessoas que não são acabam vendo e querem comentar. E consideram sempre como intolerância religiosa. Sim, né, mas eu lido bem, eu não tenho problema com isso. Se Jesus sofreu, quem é a gente, né? Verdade. E vamos falar agora sobre a itinerância, né? Que a gente começou a falar, voltou lá para os vídeos. Mas como é que é essa parte da sua vida? Então, essa parte da minha vida eu falo que Deus ele entregou meu ministério há mais ou menos 3 anos. E eu não sou uma pessoa que sai muito para pregar. Eu sou uma pessoa mais dos conteúdos mesmo. Sim. A itinerância hoje é mais no local que eu estou. Às vezes eu prego, às vezes não. Esse ano eu preguei muito pouco. Eu costumo falar que tem pessoas que às vezes Deus separa para um tempo igual fez com Elias. Deus escondeu Elias porque se ele levasse Elias naquele momento ele iria morrer. Sim. Tinham pessoas que estavam querendo matar Elias, tinham pessoas que estavam tentando ceifar a vida de Elias. Deus fala, Elias, vai para o Querite, se esconde lá. Porque se Deus revela, se Deus sobe, Elias morre. Então tem muitas pessoas que, Elias tinha fama, Elias tinha nome. E no momento de fama de Elias, Deus tirou o ministério de Elias e levou ele para esconder. É porque Deus prefere tirar a sua fama do que tirem a sua vida. Então Deus esconde Elias para que ele viesse voltar mais forte e no momento certo ele pregasse. Então, eu sou uma pessoa desse tipo. Eu prego de vez em quando, mas Deus tem separado uma geração, tem guardado uma geração para que no momento certo essas pessoas venham pregar. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão, infelizmente, voltando atrás, estão deixando a essência de Cristo, Sim. passaram a pregar não mais pelo nome
pelo nome de Deus, mas botando a si próprio na frente. Sim. Então, a itinerância hoje para mim é mais em poucas doses assim. Entendo. Mas até o momento que Deus faz. Entendo. Então você se considera nessa fase, né, de que está sendo escondido por Deus, guardado por Deus para um tempo, para um momento certo. E é muito importante esse discernimento, né? Esse discernimento, essa maturidade que a nossa geração precisa ter, né? De saber que existe o tempo certo, né? Existem as fases, as estações de Deus. E cabe ao jovem, né? Cabe a nós, os cristãos, se perguntar: Deus, qual a estação do Senhor para a minha vida agora? Qual a fase para agora? Porque sempre que, por mais que eu tenha uma promessa de Deus, como você fala, né, que Deus te entregou seu chamado e tudo mais, por mais que Deus tenha me entregue um chamado, tenha me feito uma promessa, a gente não pode esquecer que existe um tempo para aquilo se cumprir, existem os processos para aquilo se cumprir, para que a gente não venha comprometer, como você falou de Elias. Se Deus permite ele estar lá naquela exposição ainda, iria comprometer aquilo que Deus tinha ainda para continuar a fazer através da vida dele. Né? Então foi necessário para ele naquele tempo esconder, e às vezes o tempo de Deus na nossa vida é esse. Mas tem pessoa, principalmente jovem, e eu creio que você concorda comigo, jovem quer tudo para ontem, né? Para ontem. Jovem, jovem, muitas vezes, o jovem adolescente é aquela pessoa que quer tudo para ontem, a geração fast food, para agora, para já. Só que Deus não trabalha assim. Deus trabalha com processos, Deus trabalha com preparo, porque Deus jamais vai permitir que a gente viva algo que vá comprometer justamente a nossa vida, aquilo que Ele tem para nós. Como você falou, quantos jovens, quantas pessoas às vezes acabam se perdendo. Pessoa que tem chamado. Tem gente que não é porque não é de Deus. Tem gente que não é porque não tem chamado. Tem gente que não é porque não tem promessa. Tem gente que tem chamado, é de Deus, tem promessa, Deus tem coisa grande para aquela pessoa, para aquele jovem viver. Mas às vezes a pessoa não sabe viver o processo, não sabe passar pelo processo, pelo tempo, acaba colocando o carro na frente dos bois e colocando as coisas a se perder. Isso é muito difícil, você acelerar um processo que Deus não está pedindo que você faça, né? A Bíblia no Antigo Testamento, se não me falha a memória, Abraão e Sara tentam adiantar a promessa de Deus. E Deus desce e fala: eu vou entregar o filho de vocês. Então Sara acaba oferecendo a criada dela para Abraão. Ele tem um filho que não era o filho da promessa e tem aquela confusão toda. Porque atrapalhou o processo de Deus, interferiu no tempo tentando acelerar o processo, né? Ou seja, sempre que você tenta acelerar os processos de Deus, você vai acabar arranjando confusão para a sua vida, né? Sempre que a pessoa tenta acelerar, só vai terminar isso em dor de cabeça. Ali se tornou uma grande dor de cabeça para Abraão naquele momento, né? Tentou acelerar, e é isso mesmo. É saber passar pelos processos, pelo trabalhar de Deus, porque no tempo de Deus é perfeito. E você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar, né, que você se mudou para São Paulo, você até falou, só que falou superficialmente. Eu quero que você fale melhor agora sobre isso, por um motivo de força maior. Então, a princípio, hoje é minha noiva, né? Mas eu tava conhecendo ela. Não, mas calma aí, quem tá assistindo não tá entendendo nada. Volte a fita do começo. Vou voltar a fita? Volta a fita. Eu morava no Rio de Janeiro. Pronto. Eu morava no Rio de Janeiro, até então. Carioca da gema. Carioca raiz, ainda. Morava no Rio e chegou um momento que eu conheci, por internet conheci muitas pessoas. Então você acaba tendo esse network. Sim. E um amigo meu me chamou para ir no Guarujá ministrar. Foi eu e mais 2 amigos e a gente foi lá ministrar. Guarujá é São Paulo? Guarujá é São Paulo. Aí foi a primeira vez que eu vim aqui. Se eu não me engano, foi em 2021. Eu vim para cá a primeira vez. E por a gente Tu tá em Salvador, tu não esqueceu não, né? Não, eu não esqueci não. E por a gente ter ido para lá, a gente era muito amigo, unido. A gente tinha costume de ficar em ligação, em chamada de vídeo, conversando. E acabou que ela entrou na chamada porque ela era conhecida também. Mas só que até então eu não liguei. Não despertou nada, não observou. Não. Até o momento que eu fui pro Guarujá, em São Paulo,
E lá ela entrou na chamada, acabei pegando o número dela, comecei a conversar com ela tranquilo. Mas só que até então eu não queria um relacionamento. Então foi você que puxou o assunto. Não queria. Acho que alguém mandou chamar, porque a gente fazia chamada direto, então a gente costumava salvar o número. Pra sair chamando, entra lá na chamada. Porque a gente criava um ciclo de amizade, porque todo mundo se conhecia. Aí calhou de a gente ter criado uma amizade, então a gente começou a conversar tranquilo. Sem segundas intenções. Sem Nessa segundas época intenções. ainda não tinha segunda intenção. Sem segundas intenções. Eu falo pra ela até hoje, eu não queria nada. Quem me seduziu foi você. Qual o nome dela mesmo? Nitiele. Nitiele, olha pra aí, Nitiele. Tá te entregando aqui, ó. Então, foi ali que a gente começou a conversar. Aí eu voltei pro Rio. Aí passou 2 meses, a gente começou a ver que a gente tinha muita coisa em comum, começou a se gostar. Começou a despertar algo. Aí a primeira vez que eu vi ela foi em junho do mesmo ano. Até então só era pro telefone. Só por telefone. Ela teve uma gravação, ela é cantora, ela tem uma gravadora. Ela falou, ó, vem na minha gravação. Aí eu fui na gravação dela, acabei conhecendo, né? Acabei conhecendo ela. Viu que era aquilo mesmo. Eu falei, rapaz, Deus guarda o melhor. Deus guarda o melhor. Aí eu acabei voltando para o Rio e a gente manteve essa distância. Até que eu conheci um amigo meu, Felipe Gabriel, pregador da palavra também. Ele estava casando. Ele falou, Bruno, eu te ajudo. Faz o seguinte, vem para São Paulo, que eu vim em junho, ia voltar em setembro, porque eu ia ser padrinho de casamento com ela. Aí ele falou, Bruno, aproveita que você vai vir, faz o seguinte, eu ajudo você, vou ajudar vocês. Você vem para São Paulo, você vai para São Paulo e você fica aqui em casa e a gente vai para esse casamento. Mas faz o seguinte, vê aqui, vem para conhecer, se você gostar, você fica, né? Aí você vê como é que volta para o Rio, decide lá se você quer ficar, né? E você volta, se você quiser. Mas um detalhe que eu não contei, em junho, antes de eu vir ver ela a primeira vez, uma pregação, ele é o Rufino, estava pregando, não sei se você conhece, o Aleluia. Sim. Jovem, né? Ele estava pregando e chegou uma pessoa em mim, 2 pessoas, uma atrás da outra, falando que Deus tinha um novo tempo para mim. Deus tinha um novo lugar para mim. E quando Deus falou aquilo, imediatamente eu falei, mãe, eu converso com minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que Deus vai mudar de cidade. Então, e como ficou... Não, peraí, como ficou o coração de sua mãe? Pai, minha mãe até hoje fala, Bruno, eu não ligo, sabe por quê? Eu estou em paz. E você sabe que quando eu estou em paz é de Deus. Se Deus mudou, ela fala que ela orou uma coisa, ela falou, Bruno, eu orei para Deus falando a seguinte coisa. Eu falei, Deus, faça o meu filho parar de viver as minhas experiências, parar de contar as minhas experiências e que ele crie experiências próprias. Eu falo, mãe, Deus. Falei, mãe, para que tu fostes orar isso? Porque dali para frente o morro fez assim, ó. O morro fez assim, porque criar experiências com Deus, ele vai te fazer descer para você criar. Vale. Aí eu tive essa experiência, falei com ela, revelaram para mim, entregaram para mim. Eu vim em setembro para conhecer. Depois dessa conversa, ele falou, Bruno, você vem conhecer, volta para o Rio. Se você decidir voltar, você vem, a gente aluga uma casa e fica aqui. Falei, tudo bem. Levei uma roupa, fui com ela para o casamento. Aí ele falou, Bruno, seguinte, você fica aqui esse mês, você conhece. Final do mês, eu vou ter o meu evento, eu quero que você vá. Falei, tá bom, vou ficar até o final do mês. Fiquei até o final do mês, teve o evento, eu falei, pô, vou embora. Ele falou, pô, Bruno, tenta arrumar um trabalho aí. Eu falei, cara, você vai para Goiás, que ele é itinerante, toda hora viaja. Uhum. Então eu ficaria na casa dele à toa. Eu falei, não vou ficar aqui à toa, não estou trabalhando, não vou ajudar sua mãe, vou voltar para o Rio. Um pouco antes tinha feito umas 3 entrevistas, mas nada aconteceu. Teve um lugar lá gigantesco que eu entrei, eu falei, Deus, eu quero que você me bote aqui. Mas até então, nada. Aí eu marquei, eu falei, pô, Felipe, eu vou embora. Não vou ficar aqui atrapalhando. Ele falou, Bruno, você que sabe. Eu falei, tá bom.
marquei a minha passagem para quinta-feira. Quando foi chegando perto, deu algum erro, deu um problema, eu não consegui finalizar a compra, falou que acabou as vagas e só consegui para sexta-feira. Eu falei, quando chegar na quinta, eu compro, mais perto. Chegou na quinta, me ligaram. Falou, Bruno, você passou na entrevista, vem cá. Eu falei, passei na entrevista? Foi na empresa que eu falei para Deus me botar. Comecei a trabalhar lá e nunca mais voltei pro Rio. Estou aqui há 1 ano, voltei para ver minha mãe no Natal do ano passado, mas nunca mais voltei. Estou aqui desde então. E agora preparando para o casal. Tá noivo? Tô noivo. Noivou tem quanto tempo? Tem 4 meses. Olha Tem aí. 4 meses. Faltou 4 meses pro casamento agora. 4 meses de noivo e 4 meses para casar já. Glória a Deus, que bênção. Que bênção. Bruno, eu quero te propor um desafio aqui. Eu não sei se você conhece um quadro Eu acho que eu nós conheço, temos hein? aqui no podcast. Só que antes, eu quero fazer, sabe o quê? Falar com essa pessoa que está assistindo a gente aqui. Acompanhou o episódio até agora, mas ainda não foi lá embaixo e não apertou em se inscrever. Pelo amor de Deus. Já viu aquele botãozinho lá embaixo, assim, ó, inscreva-se. Você já se inscreveu em canal de tanta coisa, mas esse aqui não é mais um canal que vai ficar na sua lista, não. Aqui é conteúdo top, como esse testemunho de Bruno aqui que você está vendo. Então eu quero te pedir, vai lá embaixo. Não é isso, Bruno? Com Se certeza. inscreva. Deixa o... Como é que um carioca pede para a pessoa se inscrever no canal, curtir, compartilhar? Tem que ter o X. Se inscreve. Se inscreve. Pois é, então se inscreve, não consigo falar carioquês, não. Se inscreva lá, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Faça parte dessa família. E agora vamos lá. Desafio para você, Bruno Silva. Vamos lá, eu conheço esse desafio. Conhece, né? Ó. Cadê a produção? Traz o objeto aqui para mim. Cadê? Pequeno. Aqui, olha aqui o que é o objeto de hoje. Bruno já veio a Silva. pregação na mente. Eita, Pode entregar. glória é forte. Pode entregar. Pregue com objeto, Bruno Silva, pregue com a pilha. Posso começar? Pode ir lá. A verdade é que nós somos iguais a uma pilha. Nós temos uma vida inteira, mas 1 hora a nossa bateria vai acabar. Mas existe um suporte que recarrega essa bateria e que mantém ela com energia quando você quiser. Essa pilha, ela pode acabar 1 hora, mas se ela tiver a recarga, ela pode durar uma vida toda. Assim somos nós com Deus. Nós temos uma vida que 1 hora vai acabar, 1 hora vai ter fim. Mas se você ir para a bateria de Deus, tu vai ter uma vida que nunca mais vai acabar. Ô, glória! É muito forte. Bruno, voltando a algo que você falou lá atrás, que eu fiquei aqui pensando, quando você contou sobre aquela fase que você passou em um lugar que os jovens começaram a sair da igreja. Para você, hoje, o que você considera assim como um grande desafio, ou quais os desafios que você acha que o jovem mais enfrenta assim, para se manter na fé, para se manter na presença de Deus? Hoje, o mais difícil para o jovem é a tal da constância. Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente bota a culpa na constância, mas é procrastinação, né? Então, não é que a gente é inconstante, a gente procrastina, eu não quero fazer, pode fazer, mas não faz. Então, quanto mais a gente procrastina, quanto mais a gente vai deixando para depois, a gente vai se afastando de Deus. Então, quanto mais longe você vai dele, sim, mais difícil é para voltar. Então, a constância é o que mantém a vida com Deus, a leitura diária. Eu falo que a gente não precisa, não é que não precise, mas não, a constância, ela oscila, não é uma linha reta o tempo todo. Vai ter dia que você vai querer ler muito a Bíblia, vai ler 1 hora, vai ter dia que você vai ler 2 versículos, vai ter dia que você vai orar 2 horas, vai ter dia que você vai orar 10 minutinhos, mas o mais importante é nunca deixar de fazer. Porque quando você deixa de fazer, você vai pensando, olha, não fiz ontem, não vou fazer hoje não. Não fiz esses dias, Deus já não quer falar comigo. Então, assim você vai. Então, o mais importante é você manter, mesmo que oscile, mas continuar fazendo, porque isso mantém a vida independente da quantidade, digamos assim, mas o importante é todos os dias, é manter aquilo, então. O mais importante é isso, porque tem muitas pessoas
que ora 1 hora hoje, passa 1 semana sem orar. Tem gente que se entrega num culto hoje, nos outros não faz nada. Então, eu creio que o mais importante para Deus é você manter isso do que viver um dia e deixar aquilo de lado. Ainda que seja naquele dia que a pessoa não está tão disposta, ainda que seja naquele dia que a pessoa não está tão com aquela vontade, né, daquela entrega maior, mais intensa, mas ainda assim, nem que seja por disciplina, né, a pessoa deve se manter na constância ali, na vida devocional. Então, para você, esse é o maior desafio, o grande desafio, então, do jovem cristão atual. O principal é esse, porque eu sempre, quando eu abro caixinha, é difícil, mas a pergunta é essa: Bruno, como é que eu faço devocional? Bruno, como é que eu me aproximo de Deus? Bruno, como é que eu mantenho a constância? Então, com o tempo que eu estou na internet, eu analisei e vi que essa é a maior pergunta que tem. Então, essa é a maior dificuldade que as pessoas estão tendo, que é manter a vida com Deus. E é isso que acaba afastando muitas pessoas, não manter. E qual conselho você dá para o jovem que agora está assistindo a gente, que tem essa mesma luta aí para se manter na constância? É o mesmo que eu já postei vídeo disso respondendo. É você fazer o que eu disse aqui há momentos atrás, manter, mesmo que você não queira, porque nós somos carne, nós somos pecadores, então a nossa essência carnal sempre vai puxar para as coisas do mundo. Você não tem muitas pessoas que não oram porque quer muito. A gente não lê a Bíblia porque quer muito. Vai ter vezes que você não quer, vai ter vezes que a sua carne não vai querer. Mas nós temos que fortificar o nosso espírito. Ganha aquele que a gente alimenta mais. Então, a dica é essa. Não quer fazer? Tenta, pelo menos, fazer 30 segundos de oração, igual eu estava falando mais cedo com o nosso amigo. Ele falou que a oração de Elias foi curta em cima do monte. Os profetas oraram muito tempo, oraram até o meio-dia e nada, oraram à tarde e nada. Elias faz uma oração curta, mas que tinha muito poder. Então, a sua oração curta não tem menos poder ou não tem importância para Deus porque ela é pequena, mas é o quanto você decide se entregar naquele momento. É o que você pode, é tudo que você tem naquele momento, entrega tudo que você tem. É 10 segundos? Entrega. É meia hora? Entrega. Deus sabe do seu coração e sabe que é o seu tudo daquele dia, é tudo que você tem, e é isso que ele vai receber. Amém. Você falou algo que é um exemplo que eu costumo sempre dar: o que mais alimenta, o que você mais alimenta é o que mais vai ter força. Eu costumo dar um exemplo: imagine a pessoa ela ter 2 animais de estimação, 2 cachorros, por exemplo. Ela pega um dos 2, vou fazer uma experiência aqui. Ela pega um daqueles cachorros e ela fala: eu vou dar comida todo dia, vou dar água todo dia, vou alimentar você todo dia. E o outro ela fala assim: eu só vou dar comida domingo. Todo domingo de manhã, todo domingo de noite eu te dou alguma coisinha aqui para você aguentar a semana toda. O que vai acontecer com aquele cachorro? Com certeza ele vai ficar mal, correndo risco até de morrer. E muitas vezes, sem perceber, é assim que muitas pessoas, muitos jovens, têm feito com sua vida espiritual, com sua comunhão com Deus. Alimenta muito mais a carne e alimenta tão pouco, né, o espírito. E como você disse, o que mais você alimentar é o que mais vai ter força. E aí a pessoa... E quando a gente fala alimentar a carne, tem jovem, Bruno, tem pessoas que às vezes entendem que a gente só está falando de coisas, pecado e tal, mas não é nem sempre necessariamente algo pecaminoso que vai alimentar a carne. Tem coisas que não são pecado, mas são carnais. Por exemplo, não é pecado, por exemplo, a pessoa sentar e assistir uma série no Netflix ali, por exemplo. Não é pecado a pessoa ficar na rede social, não é um pecado. Mas se torna prioridade. Mas, exatamente, o problema é quando isso se torna algo que eu me dedico mais àquilo, né? Quando isso se torna algo que eu me dou mais àquilo do que para Deus, para as coisas de Deus. Isso acaba se tornando, de uma certa forma, um ídolo na minha vida, né? Acaba, como você disse, se tornando uma prioridade. E aí, automaticamente, se torna algo que não agrada a Deus, algo que vai... E isso, muitas vezes, é o que leva muitos jovens a ir abrindo brechas
quando você fala isso, faz muito sentido de esse ser o maior desafio. Porque ninguém da noite pro dia está aqui buscando a Deus agora e amanhã amanhece, vou pro mundão, vou fazer, vai acontecer. Mas isso vem justamente de quê? De uma inconstância, de uma procrastinação, como você falou. Hoje não orei, amanhã não oro, jejuar, não jejuo, tal. Quando a pessoa vai ver, ela está tão fraca que diante da tentação ela não resiste. E sobre essa inconstância, Paulo em uma das suas cartas aos Coríntios, falando acerca da ceia, se eu não me engano, no capítulo 12, ele faz uma crítica para os irmãos. Ele fala a seguinte frase: olha, se vocês quiserem matar a fome de vocês, mata a fome de vocês em casa. Aqui vocês têm que comer e beber esperando um ao outro. Vocês estão invertendo as coisas. Vocês estão querendo comer aqui na comunhão e em casa não. Então, Paulo, simbolicamente, traz uma coisa muito interessante para a gente. Paulo está falando, olha, o lugar de comer que mantém a sua vida não é a igreja. O que mantém a sua vida com Deus é a sua casa. Você tem que se alimentar lá. E a comunhão que você tem com seus irmãos aqui, vocês comem junto, isso te fortifica mais ainda. Então, o que nos mantém não é a igreja em si, é o fora. Até porque nós somos cristãos para pregar para o mundo, para ir para fora pregar, levar o evangelho. Que é uma das frases que a gente sempre fala, uma das frases famosas do cristianismo, é que ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente de verdade tem que ser fora. Então, a gente vê os de verdade, quem tem vida com Deus de verdade fora, porque é onde a gente está constantemente contra tentações, contra pessoas que não são da igreja, amizades que não são cristãs. Então, sim, no mundo que a gente vê que realmente acontece. Sim. Você falando disso me fez lembrar de algo que eu vivi parecido com o que você viveu quando você falou sobre a vergonha de falar que era cristão, de começar a falar de Jesus de fato. Né? Eu lembro quando eu também ia para a igreja por causa de minha mãe. Minha mãe ia para a igreja, me levava e tal. E aí eu comecei, né, ali aos poucos, ouvindo a palavra e entrando. Só que nessa fase eu andava com a galera da escola. Ia para a igreja, tal, não fazia as mesmas coisas que eles faziam, mas estava no meio da resenha, no meio da bagunça, no meio da baderna, mesmo já indo para a igreja ali. Aí vira aquele crente, pé no mundo, pé na... Só que aí... Crente Raimundo. O crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Só que aí teve um dia, eu sempre ficava assim, poxa, eu já sabia, né, que já não dava mais para sentar na roda dos escarnecedores, que aquilo não era mais para mim, mas eu não tinha coragem de chegar e falar, não, agora eu sou crente, agora eu sou cristão. Não tinha coragem, tinha vergonha. O que é que vão pensar? Como você falou, o que é que vão pensar quando eu começo a colocar esses vídeos aqui falando de Jesus, falando de crente? Até que um dia, eu lembro, eu já contei até isso aqui outra vez, eu lembro que estava em uma reunião do grupo jovem. Eu era novo, estava em reunião do grupo jovem de adolescentes. E aí eu lembro que o pastor estava fazendo a reunião, naquele dia a palavra foi aquela que Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. Aquele que me negar, eu também negarei naquele grande dia. Pesou de tal forma que eu fiquei estremecido, abalado por dentro. Eu lembro que o culto era depois, o culto eu chorei do início ao fim. Eu falei, meu Deus, então se eu neguei, eu tiver vergonha, se eu voltar, eu vou pro inferno. Porque eu tive vergonha de dizer que eu era crente e tal. Eu lembro que no outro dia eu decidi. Falou que era crente pra todo mundo. Sou crente. Saí dali decidido. Né? Fui pra escola e já não comecei aí deu intervalo, eu fiquei mais na minha e tal. Aí foi aquela gastação, aquela resenha, quando eu disse que era crente, mas firme e forte aí pra glória de Deus. E eu acredito que esse pode ser também um desafio de alguns jovens hoje em dia, né? De alguns adolescentes, ou melhor dizendo, na verdade, a geração que a gente está hoje em dia. Isso não, eu acho que nem é mais tanto um desafio assim. Você concorda comigo? Porque a geração que a gente está hoje virou moda, virou, né? Você concorda com isso? Que virou normal ser cristão? Não digo normal, mas virou algo assim. Antes a pessoa tinha vergonha de dizer que é crente. Hoje a pessoa até não é crente, mas ela quer dizer, eu sou crente. Não, tem pessoa que fala que é crente, mas não mostra que é crente. Então, antigamente você se preocupava em mostrar para ver o que a pessoa ia achar
porque você tinha uma conduta com Cristo. Hoje, eu sou cristão. Aí posta vídeo histórico com funk e não sei o quê. Eu sou signo de touro, de ar. Cristão, signo touro. ou é ou não é, né? Uma coisa foto, ou outra. Uma foto de biquíni no feed, aí um versículo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Não é só dizer que é, mas é ser de verdade. Eu creio que é essa geração que Deus ele tem procurado e essa geração que Deus ele tem levantado de jovens assim como você, né? Que não é apenas alguém de vídeo na rede social, mas que vive aquilo que prega, né? Que é de verdade. Graças a Deus. Tem que manter, porque Deus confia, Deus ele separa pessoas e ele confia testemunhos a poucas pessoas. Tem coisas que Deus confia para poucas pessoas. Tem alguns propósitos que Deus não entrega para todo mundo. São pessoas específicas. E por ser poucos que recebem isso, às vezes vão, né, ter maior dificuldade, ser maior zoado. Você é muito diferente, mas o mais importante é seguir e manter aquilo, porque se Deus nos entregou, Ele sabe que a gente sustenta. E a ideia é ser diferente mesmo. A partir do momento que você se posiciona, você vai ser diferente. Né? É o que o Romanos diz, não vos conformeis. A gente não é igual, a gente está no mundo, mas não é do mundo. Na verdade, você falou algo também sobre, né, o que Paulo fala ali, sobre a comunhão, né, onde ali o cristão é fortalecido em unidade. E você sabe que hoje é uma das coisas que mais é propagado também, que o próprio maligno, né, trabalha com essas ideologias, com esses sofismas, né, de colocar na mente de muitos jovens. Hoje, quantos jovens tem aí? Talvez você conhece e talvez já chegou mensagens assim para você. Eu não preciso estar dentro de uma igreja, né, porque é nesse tom. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Eu sou a igreja. Paulo disse que a igreja sou eu. E aí? O que é que você acha disso? Chega a me dar um nervoso quando eu ouço isso. Porque as pessoas, elas esquecem de ler a Bíblia. Esquecem de fazer a exegese da Bíblia. Então você tem que interpretar o texto, ler o contexto. E quando eles usam esse texto, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo isso, que você é a igreja. Até porque eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Nós juntos somos a igreja. Eu não sou a igreja sozinho. Você... eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você faz parte do corpo. Exatamente. E estando no corpo, você é a igreja. Esse é o melhor exemplo. Essa é a melhor palavra que eu acho para explicar justamente sobre isso. É essa, quando Paulo também escreve ali, né, sobre o corpo de Cristo. É um corpo, Jesus é a cabeça do corpo e cada um de nós somos um membro, né, uma célula, um dedo, uma unha, uma pele que faz parte desse corpo. Se arranca fora, aquilo ali morre fora do corpo. E é exatamente o que acontece quando a pessoa ela se afasta, né, e acaba até caindo nesse engodo do maligno, nessa mentira que o inimigo tem colocado na mente de muitos jovens. Quantos jovens a gente vê que tem chamado, tem promessa, e por algum motivo esse dardo inflamado atinge a mente, e o jovem cai nesse engano. Quantos já quebrou a cara lá fora e voltou, né, e viu que não, realmente não é bem assim, né, que a palavra fala, né, não deixem de congregar, ainda mais quando você vê que vai se aproximando daquele grande dia. É claro que a igreja não são as quatro paredes, não é a instituição, não é a placa da igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Se placa de igreja salvasse, é tão importante que ela fica lá fora, né? Na frente, lá na porta da igreja. Não é isso que a gente está falando aqui, que a igreja, que a placa que vai salvar alguém. Mas a importância da comunhão. Nem Cristo, nem Jesus andou sozinho quando ele veio para a terra. Ele chamou 12 discípulos para caminhar com ele. Você vai ver que tinha momentos que ele chamava alguns mais próximos, vamos além orar, e estava ali com ele. Então, assim, nem Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, quis andar sozinho. É questão de ter discernimento. É questão de o jovem ele ter um discernimento para entender que isso nada mais, nada menos é do que uma estratégia no maligno. Porque é como você ter animais andando em bando. O predador, quando ele vê um bando,
de animais, é muito mais difícil dele atacar. Porque ele ali em menor quantidade, ele sabe que um bando, ainda que sejam menores, a quantidade do bando vai conseguir espantar ele, vai conseguir contra-atacar. Agora, se um animalzinho daquele se perde do seu bando, ele automaticamente se torna uma presa fácil, vulnerável para o predador. É dessa forma que eu enxergo. Isso né? é uma das formas que o diabo usa, né? O diabo, ele tecnicamente... Vou falar, mas vou explicar. Ele não mente. Ele pega a verdade de Cristo e muda algumas coisas. Ele distorce. Porque se ele chega na nossa cara e diz uma mentira desenfreada, nós que somos cristãos vamos identificar, isso é uma mentira. Mas ele não, ele pega e muda algumas coisas. É assim que ele consegue enganar muitas pessoas. A pessoa está lendo o que a Bíblia diz, mas o diabo acaba conseguindo inverter isso em algumas palavras, igual essa sobre a comunhão que você está falando. Tem pessoas que falam, não, o templo sou eu. O templo sou eu, porque a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Falou, gente, quem que disse? Foi Paulo? Não foi. Não foi Paulo que disse isso. Você leu o contexto, o que Paulo está falando? Paulo estava falando de outra coisa totalmente diferente. Paulo estava falando no contexto que a cidade tinha deuses dentro dos templos, tinham deuses dentro do templo, e aqueles deuses não se manifestavam, não faziam nada, eram deuses parados. Então, ele estava fazendo uma crítica, falando que o Deus verdadeiro não se limitava apenas àquelas 4 paredes, porque o Deus deles não tinha poder. Então, eles ficavam limitados, mas Deus é soberano sobre tudo. Então, ele não é limitado apenas a templos. Então, tem pessoas que leem esse contexto, leem essa fala de Paulo e falam, não, Deus não habita em templo, eu sou o templo, eu sou a igreja, então não preciso ir lá porque Deus não está lá, Deus está aqui. Então, é uma coisa que o diabo consegue, ele consegue perverter uma verdade, né, jogando algumas mentiras no meio e acaba enganando até quem é santo. Até porque a Bíblia fala que em Apocalipse ele enganará os santos, o anticristo enganará os santos, enganará cristãos. Então... Até os escolhidos. Verdade. Aí essa questão da distorção, de você vê que isso é algo tão sério, isso que você fala é algo tão verdade, que a verdade é que o diabo ele trabalha assim desde o princípio, desde a criação do mundo. Ele agiu assim com Adão e Eva. Foi lá, pegou algo que Deus tinha dito, só que ele fez isso, como você falou, ele distorceu aquilo que Deus tinha dito. Joga meias verdades. Meias verdades. E aí, não contente, você vê que até com o próprio Jesus, lá no deserto, na tentação, Jesus passou os 40 dias, né, em jejum ali, mais uma vez ele vem e ele pega a própria palavra distorcida e joga para Jesus. Aí eu pergunto para você, jovem, você acha que o diabo que tentou, que foi lá, distorceu Adão e Eva, que Adão via Deus todo dia, passeava com Deus, ele ainda assim distorceu e conseguiu ali, né, enganar Eva e Adão, caíram todos, os dois. Ele tentou distorcer a palavra com Jesus, que é o Filho de Deus. Imagine comigo com você. Se ele tirou uma terça parte de anjos do céu que via Deus face a face, não vai tirar crente que não lê a Bíblia um dia. Pois é, desde antes da criação do mundo, na verdade. Os anjos viam Deus face a face. E ainda eles viam assim, a verdade e ainda assim eles caíram. Aí tá aí você, jovem, achando que não precisa. Não lê a Bíblia, não precisa ler a Bíblia todo dia, não precisa orar, não. Não leia, não. Deus está comigo. Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje. A Bíblia diz que, né, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E verdadeiramente a gente para, às vezes, e olha para o tempo que a gente está vivendo, né? São tempos como esses, tempos difíceis, tempos onde o maligno tem usado o sistema do mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? O sistema desse mundo está na mão dele, com toda a força para combater, para principalmente os jovens. E agora está ficando mais escancarado, né? Está ficando mais escancarado. Antes as pessoas escondiam pacto. Faziam as coisas escondiam pacto, agora eles deixam a cara tapa. Verdade. Antes as pessoas escondiam que odiavam cristão. Hoje, agora elas falam. Antes, não quero que crente fala, mas deixava falar. Hoje está sendo proibido. Antes era, por exemplo, em um clipe, uma coisa assim, chamava a mensagem subliminar. Agora é mensagem escancarada. É a mensagem escancarada mesmo. Que até o não crente
consegue, às vezes, entender, poxa, não tem algo não tá certo nisso aí, né? Não é pra ser polêmico não, mas você viu o da cantora Anitta? Sim. A barriga dela, que ela tinha falando que tinha um demônio nascendo dentro da barriga dela. Que era basicamente o quê? O contexto que ela estava grávida do anticristo. Sim. Aí, às vezes, Bruno, sabe o que acontece? Tem jovem dentro da igreja que se diz cristão, que acha nada demais. Fala que é arte. Ah, nada demais É eu arte. seguir uma pessoa, X pessoa, não vamos... E aqui para não causar polêmica, né, citando nomes, mas nada demais seguir essa X cantora aí que você diz. Nada demais seguir um cantor tal, seguir fulano. A partir do momento, né, hoje você é um digital influencer cristão e toda pessoa que está ali na rede social, ainda que não se denomine, mas que ela tem uma quantidade de seguidores, ela é uma influência. A partir do momento que eu sigo alguém que não me influencia a nada de Deus, a nada que vá me edificar, a nada que vá fazer minha fé crescer, eu estou perdendo tempo. É o mesmo que, de certa forma, se assentar na roda dos escarnecedores. Não é só na rede social, mas faz parte também do nosso contexto de vida hoje em dia. Então, tem jovens, às vezes, que acham que não tem nada demais, mas ele não faz ideia. Que aquilo ali, de certa forma, ele está dando, sim, brecha, espaço, né, para situações da vida dele ali onde... Depois que esse nada demais entrou na igreja, acabou. Pois é. Depois que esse nada demais entrou, acabou com Nada, muita vida. Não tem nada demais. Tem nada demais ficar, não. Acabou com muita vida. Não tem nada demais ficar. Não tem nada demais ir num show de não sei quem. Tem nada demais ouvir uma música do mundo. Tem nada demais fazer antes do casamento, a gente já vai casar. É assim. E por aí vai. E nesse tem nada demais... Que tem feito demais e levado, né, gente demais. O nada demais virou muita coisa que tem destruído jovens, pessoas, gente que tem promessa, né, de Deus. É claro que a gente acredita e sabe que existe a misericórdia de Deus, a restauração para aquele que se arrepende, confessa e deixa, né? Mas melhor do que ter que cair, quebrar a cara e voltar, e tem muita gente, principalmente jovem, que às vezes só aprende assim. Né? Tem que quebrar, cara, tem que pagar para ver. Tem que pagar para ver. Tem jovem é difícil às vezes de ouvir conselho, né? Jovem às vezes é difícil. Todo mundo aconselha, direciona, tal. E às vezes, digo mais, às vezes ainda tem jovem que fala que eu saí da igreja porque na igreja tinha isso e aquilo e acontecia isso, aquilo e tal e tal. Me machucaram. Você recebe muita mensagem assim? Não recebo, mas a gente vê, né? A gente tá no meio gospel, a gente vê muitas pessoas falando que saiu da igreja por... Eu já até postei um vídeo sobre isso. Foi? Como foi esse vídeo? Se você saiu da igreja porque as pessoas te machucaram, você nunca esteve lá por Cristo. Cristo foi machucado pelo próprio povo. Cristo foi chamado de filho do diabo pelo próprio povo. Mesmo assim, ele morreu por aquele povo, para salvar aquele povo. Então, a gente vai ouvir coisas, a gente vai passar coisas na igreja, até porque a igreja é um hospital. A igreja é um hospital que está todo mundo ali tentando se curar. A igreja é um lugar de imperfeitos. Então, vai ter gente que vai falhar, vai ter gente que vai errar, vai ter gente que você não vai se ter uma amizade muito grande, pode ter algum problema, mas assim a gente segue. São pessoas imperfeitas tentando buscar a Deus. Isso mesmo. Estamos num processo, né, de santificação. Santificação, cada dia sendo transformado de glória em glória. Bruno, estamos caminhando para o fim. A pessoa tem que falar assim, ó. Mas já. Poxa! Né? Mas você tem que voltar para São Paulo, né? Mas foi muito bom estar com você aqui. Que papo bom, edificante, conversa da palavra. É isso que nossa geração precisa, né? De mais palavra, né? Palavra, né? Que é o que nos revela a Cristo, é o que nos mantém de pé, é o nosso alimento diário, é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Porém, eu tenho algumas perguntinhas aqui para te fazer. Coisa simples, coisa besta, coisa fácil. Perguntas, bate pronto. Me diga, além de Jesus, para você, quem é um personagem bíblico favorito? Paulo? Foi quem mais você falou, né? Tem outro. Por quê? Paulo, ele é alguém... a gente viu no Antigo Testamento pessoas fazendo coisas grandiosas, milagres grandiosos,
Mas só que Paulo, ele é a base da igreja do Novo Testamento. Paulo é a base da teologia sistemática que a gente tem hoje. É através da teologia de Paulo que a gente sistematizou a teologia, entende as hierarquias da igreja, entende o sistema, né? A palavra é onde Paulo revela muitas coisas. Paulo é usado para falar sobre a nova aliança, as novas coisas. Paulo é alguém que sofreu pelo evangelho, né? Teve a sua cabeça decapitada. Então, Paulo é um personagem incrível. E algo lindo sobre Paulo que eu acho também, sabe o que é a conversão dele. O modo, né, como Paulo encontra Cristo, né? Paulo indo num caminho que ele achava, vivendo de um modo que ele achava que era o modo que estava agradando a Deus. E a Bíblia fala, né, que ele vai lá, está indo justamente para matar, perseguir os cristãos, e ali ele tem um encontro com Cristo. Jesus aparece para ele falando: Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Tem um comentarista que fala dessa parte, que Deus vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? É, Saulo. Não, mas é só era essa Saulo tradução. Ainda. Quando ele está na frente, quando ele está lá debatendo lá sobre as pessoas que prenderam ele e manda ele contar o testemunho, e ele relata, ele fala a seguinte frase: e veio Jesus a mim e falou em hebraico. Ele especifica que Deus falou em uma língua. Tem um comentarista que fala que esse Saulo, na verdade, como Paulo disse, estava em hebraico. Então Cristo não falou Saulo, Saulo desse jeito, ele falou Shaul, Shaul. Paulo era um historiador incrível da antiga lei, então ele certamente leu sobre Davi e Saul. Saul fazia o quê? Perseguia um rei. Então ele, por ele ser conhecedor da lei, ser conhecedor expert do Antigo Testamento, Deus vira para ele: Shaul, Shaul, por que me persegues? Então, esse comentarista fala que Paulo entendeu: eu estou seguindo o rei, assim como Saul estava perseguindo Davi. E esse comentário é muito legal. Muito forte, né? Mas a partir dali, a gente sabe que ele viveu a transformação e o perseguidor passou a ser perseguido e terminou sua caminhada declarando, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E essa deve ser a nossa meta de vida, um dia poder dizer essas mesmas palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero que você me diga também uma passagem bíblica marcante para você, uma passagem que te marca. João 19, a morte de Cristo, né? Onde começa a nossa salvação, onde a gente é redimido dos nossos pecados. Glória a Deus. Quero que você me diga, Bruno, um sonho do Bruno Silva. Um sonho? Sim. Casar, dia 12 de abril. Esse já está prestes a realizar. E além desse, mais algum? Cara, meu sonho é literalmente conseguir chegar a viver a minha promessa junto com a minha noiva. Ela é cantora e eu prego, então é a dupla dinâmica, né? Deus une propósitos, né? Servir a Deus com ela, seguir os propósitos. Esse é o maior sonho. Eu acho que todo mundo que está na igreja tem um ministério. Um dos maiores sonhos é viver para o ministério, porque é uma coisa que a gente lá dentro grita e fala: cara, eu nasci para isso, quero viver isso. E é uma coisa muito interessante para mim. Amém. E é questão de tempo. Como você falou. Está na fase do querite, mas vem a fase que Deus também fala: vai lá, até acabe. E é isso aí. Eu quero que você agora, por último, deixe, Bruno, um recado para os jovens da nossa geração. Meu povo, vou falar igual o vídeo, ó. Meus irmãos, paz do Senhor. Abre a Bíblia e... O pessoal tá se acabando disso. Mas presta atenção, como a gente conversou aqui esse tempo todo sobre jovens que saem, jovens que desistem, o recado para vocês tenham em mente sempre botar Cristo como prioridade. Porque muitas pessoas vão para o mundo e a frase delas sempre são a mesma: que saudade eu tenho de voltar para casa.
que saudade eu tenho de voltar para a igreja, mas eu não tenho forças. Que você não chegue nessa fase, que você não chegue nesse período, né? Que você consiga se fortalecer para que você não venha experimentar isso, para que você não venha experimentar esse vazio de Cristo, porque nós somos recipientes criados para ter o fôlego de Cristo dentro, para ter o fôlego de Deus dentro. Então, que você venha manter a sua constância, venha se afastar de tudo aquilo que não satisfaz a Cristo, que não agrada a Cristo, porque às vezes para a nossa carne pode agradar, mas no final vai trazer a morte. Mas certamente fazer aquilo que não agrada a nossa carne nos trará salvação. Então, tem uma frase que eu falo: aqueles que perdem no mundo ganham no céu, mas aqueles que querem perder as coisas do céu vão ganhar o mundo e o fim dele não é legal, nada legal. Então, mantenha a constância, continue buscando a Cristo mesmo que esteja difícil. Não caminhe sozinho, sempre caminhe com alguém, porque Deus fala, a Bíblia fala que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, nunca esteja sozinho, sempre esteja com alguém, porque o dia que você não quiser orar, a pessoa vai te buscar, a pessoa vai te trazer para perto. Mantenha a sua constância, que é o mais importante da nossa vida. Amém, amém, amém. Meu irmão, mais uma vez foi um prazer imenso receber você aqui. Fui muito edificado através da sua vida. Tenho certeza também que toda galera que assistiu aqui foi muito edificada. E a gente se despede aqui dizendo uma frase para a galera, que eu não sei se você já gravou, tá na sua caneca aqui, ó. Essa frase é o nosso lema aqui do nosso Ministério de Jovens e Adolescentes, e é uma verdade, né? Então vamos declarar isso aqui para despedir da galera aqui. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui em mais um episódio. Te espero aqui na próxima. E nós somos felizes porque temos Jesus. Glória a Deus. Tchau, tchau.